E aí, meus amigos, beleza? Tá começando a nossa primeira aula da semana de venda no Instagram. Meus amigos, nessa aula a gente vai conversar sobre ganhar seguidores. Vai ser a primeira aula em que nós vamos conversar sobre ganhar seguidores. Todas as estratégias e sacadas que eu uso, que eu já usei, eu vou estar passando para vocês aqui nessa aula. Mas antes da gente começar a nossa aula, antes da gente começar essa super aula de como ganhar seguidores, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão querendo ganhar dinheiro pelo Instagram, que estão querendo trabalhar com o Instagram como afiliado. Lembrando que quando acabar a semana de venda do Instagram, eu vou acabar excluindo todas essas aulas, porque são aulas que estão dentro do meu curso Rico com Instagram. Somente nessa semana será totalmente de graça. E também quero te pedir para entrar lá no nosso grupo VIP da semana de venda do Instagram, clicando aqui no link abaixo, você vai conseguir entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp da semana de venda do Instagram, e assim a gente vai poder conversar e trocar ideia de como ganhar dinheiro pelo Instagram, tudo sobre o Instagram, e a gente vai estar conversando dentro do nosso grupo VIP lá no WhatsApp. Então entra no grupo, link aqui abaixo desse vídeo. Bom, meus amigos, então vamos lá, vamos começar aí a nossa aula de vendas no Instagram. Nessa aula, então, a gente vai aprender sobre ganhar seguidores, galera. Bom, tem muitas e muitas ideias aí de como ganhar seguidores. E a sacada mais simples, que provavelmente você já sabe, você já conhece, que é a sacada de seguir as pessoas. E é você seguir as pessoas e elas vão te seguir de volta. Essa é uma sacada bem simples, porém, na minha opinião, é a sacada que mais demora para você ganhar seguidores. Sim, você consegue, consegue, porém é a sacada que mais demora para você ganhar seguidores. Bom, se você quer ganhar seguidores mais rápido, ganhar seguidores de uma forma mais rápida, dentro de um mês, já tem aí seus 10 mil seguidores, 5 mil seguidores. Bom, meus amigos, primeira sacada então, para você ganhar seguidores mais rápido, é simplesmente fazendo parceria com influências grandes no Instagram. Não é para fazer parceria com influência, com perfis de nicho, não é para fazer parceria com perfis de nicho, é para você fazer parceria com perfis de influenciadores realmente, influenciadores reais, que não são afiliados, que não trabalham com essa área de marketing digital, ou seja, influenciadores comuns, influenciadores normais, apenas que têm perfis grandes. Então você vai olhar, vai analisar o público desse influenciador, vai ver se realmente bate com o seu nicho, e então você vai fazer uma parceria com ele. Eu indico que você feche uma parceria com perfis grandes acima de 200 mil seguidores. Acima de 200 mil seguidores para cima, você já consegue aí fazer parcerias com esses perfis e ganhar bastante seguidores aí no seu Instagram. É legal que você vai montar o seu Instagram, é legal que você vai crescer o seu Instagram de uma forma mais rápida. E geralmente esses perfis cobram até R$ 150. Se cobrarem mais do que isso, é muito caro, então você não paga, tá bom? Mas até R$ 150 é um valor razoável para que você pague por uma parceria com esse perfil. Então eles vão divulgar nos stories deles e também no feed de notícia, vão divulgar o seu perfil. Então é bem interessante que você faça, sim, algumas parcerias com influenciadores para que eles divulguem o seu perfil, e assim você vai ganhar seguidores. A segunda sacada para que você ganhe seguidores aí no seu Instagram é você fazendo lives. Você fazendo lives ao vivo aí no seu Instagram e chamando pessoas para participar das suas lives. Isso é bem interessante, porque quando você chama pessoas para participar das suas lives, os amigos dela vão acabar conhecendo você também, vão acabar conhecendo o seu perfil. E assim você vai ganhar seguidores também, porque os seguidores da pessoa que entrou na live com você provavelmente vão acabar seguindo você, provavelmente vão acabar querendo te conhecer e seguir o seu perfil. Então essa sacada de live ao vivo e chamar pessoas para entrar ao vivo na live com você também é muito interessante, galera.
dá muito certo. Essa é a segunda ideia aí para você ganhar seguidores aí pro seu Instagram. A terceira ideia é você anunciando, é você fazendo anúncios de suas publicações, ou seja, impulsionando as suas publicações no Instagram para engajamento. Você faz a escolha, escolhe lá para engajamento, e então você faz aí o impulsionamento de suas publicações para engajamento. E assim as pessoas vão conhecendo o seu perfil, vão se engajando com o seu perfil e vão visitar o seu perfil e seguir o seu perfil. Então essa é a terceira sacada, que é você fazer de funcionamento de suas publicações. Isso você vai fazer lá no Facebook, no seu de criação no Facebook, e então você vai fazer um anúncio para o Instagram, impulsionando suas publicações no Instagram, fazendo com que você atinja mais pessoas. Então essa é a nossa terceira ideia para ganhar seguidores no Instagram. A quarta ideia para você ganhar seguidores no Instagram é você simplesmente seguir aí 40 pessoas a cada 5 horas. Se você seguir 40 pessoas a cada 5 horas, o Instagram não vai te bloquear. Dificilmente ele vai te bloquear. Se você fizer exatamente isso que eu estou te falando, seguir 40 pessoas a cada 5 horas. Se você fizer isso, vai dar tudo certo. E você vai ganhar seguidores sim, provavelmente não muito, mas você vai começar a ganhar os seus seguidores aí aos poucos. Isso é muito legal, isso é muito importante. Então, vai fazendo isso, caso você não tenha dinheiro para ainda fazer parcerias e tudo mais, vai fazendo isso, vai seguindo aí 40 pessoas a cada 5 horas. Para seguir essas pessoas, você precisa então ir em perfis concorrentes, entrar nas fotos dele, entrar nas imagens desse perfil, e então você vai entrar nas curtidas desse perfil, dessa foto, e então você vai seguir 40 pessoas que curtiram as fotos dos seus concorrentes. Por que seguir as pessoas que estão curtindo as fotos? Porque, galera, essas pessoas já estão engajadas. Essas pessoas são pessoas ativas e engajadas com o Instagram. E provavelmente elas vão interagir com o seu perfil também. Entenderam? Então essa é uma ideia muito legal, é uma sacada muito legal para você ganhar seguidores. A quinta ideia, a quinta sacada para que você ganhe seguidores também é você fazendo postagem no seu feed de notícia, colocando 30 hashtags, colocando 30 hashtags para que os seguidores, para que as pessoas que ainda não te seguem possam conhecer o seu perfil através dessas tags que você colocou na publicação. E então essas pessoas vão visitar o seu perfil e vão acabar te seguindo também. Então todas as publicações colocam pelo menos 30 hashtags para que você ganhe seguidores em relação às tags, porque o Instagram mostra o seu post para mais pessoas conforme as tags. E assim elas vão conhecer o seu perfil e acabar seguindo. Então essa é a nossa quinta ideia para ganhar seguidores aí no Instagram. A sexta sacada, a sexta ideia para você ganhar seguidores no Instagram também é você fazendo postagem, mandando as pessoas marcarem os amigos dela. É você fazendo as suas publicações normalmente e na descrição dos posts você coloca assim, marque seus amigos que vão gostar dessa postagem, marque seus amigos para verem essa postagem. Enfim, você vai mandar o pessoal marcar os amigos deles. E dessa forma, conforme eles vão marcando, os amigos deles vão conhecendo o seu perfil. E assim eles também vão seguir o seu perfil. Isso também dá muito certo, é muito interessante. Muita gente faz isso e tem muito resultado. Bom, galera, essas é algumas ideias aí, são as 6 ideias para você ganhar seguidores. Todas essas batalhas que eu te passei, eu já usei todas e eu já tive muitos perfis grandes aí no Instagram. Eu não tenho mais porque eu já vendi a maioria deles, alguns eu perdi, outros eu vendi, mas enfim, galera, é muito simples você conseguir ganhar mais seguidores fazendo essas ideias aí que eu te passei. Agora vamos para o meu celular, porque lá eu vou mostrar para vocês aí mais algumas ideias para ganhar seguidores, e assim vocês vão entender melhor aí como ganhar seguidores também na prática. Bom, meus amigos, então eu vou mostrar para vocês aqui, certo, como que vocês vão fazer aí para estar ganhando seguidores, seguindo 40 pessoas a cada 5 anos, beleza?
Bom, meus amigos, é bem simples. Você vai vir aqui no mecanismo de busca, certo? E aí, por exemplo, esse perfil aqui é sobre fofoca, certo? Então, vamos pegar o perfil de fofoca. Aí você vem aqui, ó. Aqui já tem bastante perfil, porque eu já pesquisei, certo? Então você vai pesquisar aqui no caso, aí você pesquisa aqui, ó. Fofoca, vai aparecer vários aqui, ó. Aí você vai pegar, vou pegar qualquer um aqui, aí você vem aqui. Ao invés de você seguir essas pessoas aqui, você vai seguir as pessoas que estão curtindo as fotos do seu concorrente, entendeu? Agora, aí você clica aqui, vamos ver aqui, ó. Tem pouca gente que curtiu. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui tem mais, mas... Bom, aí você vem aqui, galera, nas curtidas, certo? Vamos ver aqui de novo, vem na curtida. Aí aqui você vai seguir 40 pessoas aqui, porque essas pessoas já curtiram as fotos, elas são bem engajadas. Então vamos seguir aqui 40 pessoas. É somente 40 a cada 5 horas, beleza? Se você seguir mais que isso, você pode acabar sendo bloqueado. Então vamos seguir aqui 40 pessoas. Tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8, tem 9, 40. Pronto. Seguimos 40 pessoas, galera. Agora a gente vai ter aí, certo? E aí daqui 5 horas você segue mais 40 pessoas. Aí você sabe se você quer seguir daqui desse perfil ou se você quer pesquisar outro perfil, entendeu? Você que vai escolher, beleza? Bom, é isso. Essa é a sacada para você seguir aí 40 pessoas a cada 5 horas aqui no Instagram. Porque seguindo as pessoas que estão curtindo as fotos, elas estão mais engajadas com você. Elas estão mais engajadas com o Instagram. Então é muito mais fácil delas seguirem você também. Entendeu, galera? Bom, meus amigos, voltamos aqui. Então essa foi a aula de hoje, galera. Essa foi todas as ideias que vocês podem estar utilizando aí para estar ganhando seguidores, futuros clientes para o seu Instagram. É interessante que você faça essa sacada, que você teste. Lembrando, galera, o Instagram é teste, o Instagram tudo é teste. Nada é verídico, nada é realmente 100% de sucesso. Tudo é teste. Então você precisa fazer o teste em seus perfis para ver se você dá certo, para ver se você consegue realmente ganhar seguidores fazendo o que eu ensinei para vocês. Bom, meus amigos, então é isso aí. Essa foi a aula de hoje sobre ganhar seguidores. Continue acompanhando as próximas aulas e não se esqueça da nossa live hoje às 8 horas da noite, para que a gente possa debater mais sobre isso, conversar mais sobre ganhar seguidores. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e continue acompanhando aí a nossa semana de venda no Instagram, porque está muito massa. E não se esqueça também de entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, que a gente está conversando aí pessoalmente sobre como ganhar dinheiro no Instagram. Então esse foi o grupo e estamos juntos e continue acompanhando, galera. Valeu e até a próxima aula.